Então, boa tarde a vocês, novamente. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, que já conhece o nosso trabalho, está sempre nos dando essa força, é um prazer imenso, atender a vocês. E seja bem-vindo também aqueles que estão assistindo, a nossa palestra pela primeira vez, sendo transmitido pela casa. Então, aqui o objetivo é sempre poder esclarecer um pouquinho mais. Nunca é com a finalidade de se achar que temos conhecimento total, mas apenas passar uma leve mensagem, uma leve reflexão para todos. Tá? E eu escolhi esse tema essa semana sobre, eu acho que é uma coisa que quase nem ninguém tem e quase nem ouvimos falar muito, que é a ansiedade. Acho que ninguém nunca ouviu falar sobre a ansiedade, E acho que também é raridade aqui vamos dizer, hoje no nosso planeta, alguém ter ansiedade. Poderia ser realmente verdade, mas infelizmente não é, gente? O que, vamos dizer assim, a moda geral hoje em dia é falar que as pessoas estão com ansiedade. E isso, muitas das vezes, é muito preocupante, porque eu tenho analisado aqui na casa, pelos que chegam em busca de atendimento, e muitas das vezes eu até fico perguntando aos mentores por que, às vezes, a pessoa tem o diagnóstico de ansiedade com 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Vocês podem achar impossível isso, mas temos sim. Aqui pessoas que chegam com 2 anos de idade e já é relatado pelo médico, aprovado pelo médico, que a criança está com ansiedade. E tem uns que, às vezes, eles falam até distúrbio de ansiedade. Eu acho isso, na minha visão, ignorância, eu acho isso uma coisa fora do comum. Que como que dentro de um diagnóstico de uma criança, ser taxado que ela está com ansiedade. E claro que, se for, vamos dizer assim, analisar, não na área da ciência, mas analisar mesmo pela orientação dos guias, dos mentores, da espiritualidade mesmo, o parecer deles, o diagnóstico deles, muitas das vezes não tem nada a ver com ansiedade. São outras questões, são outras coisas que precisam ser tratadas e, claro que a ciência aqui no nosso mundo moderno, na nossa ciência tão avançada que ela está, é muito mais fácil diagnosticar uma ansiedade, de colocar a pessoa dependente de medicações, que muitas das vezes precisamos das medicações, Não é que a medicação ela não surte efeito, não é necessário, precisamos sim dessas medicações, mas muitas das vezes sabemos, pela orientação que recebemos, que a medicação que a pessoa está tomando, o tratamento que ela está sendo feito, está sendo acompanhado, seja por psicólogo, seja por psiquiatra, não importa que área seja, não é necessariamente o tratamento ideal e que vai realmente causar a libertação da pessoa sobre esse sintoma em qual ela é relatada. Então, às vezes, eu fico muito preocupado com o que vem aparecendo com esses diagnósticos, que vem sendo mostrado para a gente, e às vezes eu pergunto muito isso aos mentores, por quê? Está sendo taxado, está sendo relatado certas coisas que é perceptível, é fácil de se ver, vamos falar assim, a gente que trabalha nessa área da espiritualidade, que muitas das vezes nada daqueles diagnósticos é realmente o real que as pessoas se encontram. Mas quem somos nós para falar que está tudo por fora, que está tudo errado? Então, nós respeitamos essa visão, essa conclusão, e vamos trabalhar em cima daquilo que recebemos orientações. Estou falando da ansiedade, que é uma das coisas, mas hoje tantas coisas que é relatado, tantas doenças, vamos falar assim, problemas que estão sendo relatados, são taxados em crianças e às vezes é até triste, vou falar dessa maneira, quando a gente depara que realmente não é um diagnóstico exato que aquela criança está recebendo.
Estou falando em criança porque devido à idade dela, mas isso acontece também para nós adultos. Mas é aquilo, respeitamos e vamos tratar sem intervir em nada que o médico vai passar sobre o tratamento. É claro que vamos passar, devido a orientações, as pessoas, né, no sigilo, e para que ela possa seguir o tratamento e ter um objetivo que ela tanto almeja, que é a cura, a melhora do seu filho ou também de si próprio. Então vamos falar um pouquinho de ansiedade. Eu acho que a ansiedade é uma coisa que hoje não vamos taxar, né, como doença que está sendo taxada, todos nós temos. Agora ela vai se tornar doença problemática devido como nós vamos lidar com esse tipo, né, de situação. E isso aí cabe a nós, né, vamos dizer assim, que somos diagnosticados com esse problema, com essa doença, cabe a nós também começarmos a fazermos essa avaliação conosco mesmo, ver que precisamos trabalhar em cima dessas questões, independente da medicação, e o que podemos fazer e precisamos fazer para nos libertar desses grandes problemas. E por incrível que pareça, eu vou falar para vocês, podem achar que é loucura, maluquice que eu vou falar, mas eu tenho absoluta certeza, se começarmos a mudar a nós mesmos, certas atitudes, certos pensamentos, certas maneiras, certas questões, certos conflitos que carregamos dentro de nós mesmos, nos libertamos sim de qualquer medicação, de qualquer crise, vamos dizer assim. É claro, gente, que através de uma ansiedade vai ser avaliado várias outras questões, várias outras coisas que a pessoa vem nos relatando e é focado só sobre a ansiedade e às vezes tem algo a mais, então isso vai ser revisto, avaliado e ser tratado com muita cautela, realmente com muito carinho. Mas, infelizmente, né, vamos dizer assim, a nossa ciência, ela taxa uma doença, quando nós chegamos perante ao médico, e eles vão tratar essa doença apenas com uma medicação, onde querem libertar a pessoa, querem dar um alívio à pessoa, querem deixar que a pessoa momentaneamente, temporariamente, tenha uma calmaria, uma tranquilidade, se liberta daqueles conflitos que ela está tendo, mas a real da solução do problema, libertar realmente aquela pessoa daquelas questões, é uma coisa muito mais profunda, é uma coisa que realmente tem que ser revista e ser trabalhada com as aflições e as tormentas de cada um de nós. E muitas das vezes o médico não tem nem tempo para isso, né? Muitas das vezes, ou quase sempre, vamos falar assim, sem crítica, sem julgamento, mas quase nem somos olhados por eles. Eles ficam através de uma máquina, né, sobre o seu, vamos dizer assim, hoje do notebook, e dali ele pergunta o que nós vamos ter, o que nós estamos sentindo, muitas das vezes nem olha para a gente, só olha aquilo dali e apenas entrega uma folha de um exame qualquer, vamos falar assim, para eles começarem a entender através dos exames que eles pedem, né? Porque eles não querem nem se preocupar, às vezes, de ouvir o que o paciente vai relatar a ele. E, às vezes, o que o paciente vai relatar, alguma questão, vai ser a chave, vamos dizer assim, do cofre para poder solucionar. E está claro, não vai precisar de um exame, que o próprio exame em qual eles vão se basear e vão querer ter uma diretriz, um direcionamento, às vezes não vai dar a resposta necessária. Aí, como não tem muita resposta, aí eles ficam muito, às vezes, no achismo, taxam uma medicação qualquer e nós somos obrigados a ficar dependente o resto das nossas vidas
sobre uma medicação que muitas das vezes vai nos dar um alívio daquelas questões, mas também muitas das vezes vai entrar em questionamento com outros problemas que o nosso organismo ele vai reagir devido à medicação que ela não é necessária estar recebendo, e o organismo vai reagir e vai afetar algo que a pessoa não estava sentindo, e aí começa aquele emaranhado de coisas que aí vai para médico que trata X, médico que trata Y, porque o médico hoje em dia ele não trata do modo geral, cada um trata uma parte, um trata do joelho, o ortopedista ele não é mais amplo em toda a visão ortopédica, ele é separado, ele vai se especializar no joelho, outro no braço, outro no ombro e outro na coluna, e tem todas essas repartições, e com isso nós vamos caminhando, buscando, e muitas das vezes não é solucionado as nossas dores e as nossas aflições. Isso é triste falarmos dessa maneira, mas é o que verificamos devido que vem sendo nos mostrado devido ao tratamento da casa. Então, eu conversando, muitas das vezes eu converso e peço a orientação que eu quero entender sobre esses guiamentos e esses diagnósticos da medicina, e eles vão nos mostrando muitas coisas e vão nos falando, e ao olhar da espiritualidade, da compreensão realmente do que realmente cada um está necessitando e buscando de libertação, de melhora e de cura. E às vezes, gente, vamos dizer assim, é tão simples, mais simples que vocês possam imaginar, e nós conseguimos, vamos dizer assim, dar uma felicidade maior às pessoas, uma libertação maior às pessoas de tantos anos que elas estavam passando por aflições e dores e conflitos. E através de uma palavra amiga, realmente de um olhar ao outro, solucionamos, e ajudamos as pessoas a caminharem com mais leveza e com mais suavidade. Então, por isso que eu digo, a ansiedade, ela é muito benéfica quando sabemos lidar e trabalhar a nossa ansiedade. Como também ela pode ser, vamos dizer assim, uma parte doentia, conflitante e problemática para o nosso dia a dia. Por que eu estou falando dessa maneira? A gente tem que começar a avaliar que muitas das vezes o que sentimos, claro, com devido equilíbrio, com devido controle. Não digo nem com entendimento, mas realmente com devido equilíbrio. Entendimento é outra parte, o equilíbrio é necessário obtermos. Então, devido ao nosso equilíbrio, nós vamos trabalhar essa ansiedade que nós estamos passando no momento, e ela pode ser benéfica. Aí você fala, mas ansiedade é benéfica? E como? Se ela vai causar tanto desequilíbrio, tanto transtorno no nosso dia a dia. Realmente, devemos avaliar e ver como estamos lidando com essa ansiedade que ela está querendo nos mostrar algo. Então é muito fácil a gente entender algo. Eu posso estar num momento de ansiedade e ela ser benéfica a mim. Vou dar um exemplo bem simples, que as pessoas possam entender. Eu estou querendo fazer um concurso por alguma profissão que seja em qual eu quero me especializar, e eu preciso fazer passar por esse concurso, por essa prova, e isso vai me causar uma ansiedade, mas ela vai ser positiva, porque
com a ansiedade que ela vai me causar no objetivo em qual eu quero, que é me preparar, me especializar e estudar para que eu possa estar apto na hora do dia da prova, ter realmente me sentir confiante, preparado, porque eu realmente estudei e, vamos dizer assim, corri atrás do meu prejuízo. Então, essa ansiedade, quando ela vem me impulsionar, vamos falar assim, a algo para que eu possa vir conquistar, que vai ser vamos dizer assim, por meu benefício, ela é bem positiva, porque é uma maneira que ela vai ser realmente uma recarga, vai me dar aquela recarga, aquela força para correr atrás daquilo que eu almejo e eu quero, que é passar nessa prova e seguir aquilo que eu tanto quero realizar na minha profissão. Então, ela é benéfica, ela vai me ajudar. Agora, quando eu pego da ansiedade e eu não me desligo dela, e ela vive sobre os meus pensamentos, sobre as minhas ações, 24 horas, não me deixando ficar tranquilo, não me deixando desligar nada, eu ficar realmente só preocupado com aquilo, focado com aquilo, não conseguir nem dormir, tomar medicações para dormir, porque aquilo está realmente me consumindo, aí ela já está me causando uma parte da doentia na minha caminhada. Onde nós chamamos, né, que acho que todos já ouviram falar, que aí o médico relata que a pessoa está com transtorno de ansiedade. Isso que é o transtorno da ansiedade. Quando eu fico 24 horas do meu dia ligado, pensando em sofrimento, em angústia, em tormenta, porque quando eu chego a esse estágio de conflito, ela me traz esse conflito, esse desespero, aí já é uma parte doentia. Aí eu tenho que começar a avaliar e ter o meu equilíbrio para que eu possa lidar com essa situação. Eu ver o que ela está querendo me mostrar e que eu preciso fazer, que não é medicação que vai me ajudar, não. Ela vai me ajudar, sim. De repente, me dá uma calmaria, me dá uma estabilizada, vamos falar dessa maneira, em qual, de repente, eu posso começar a ter um direcionamento. Perfeito, ela pode ser benéfica nisso. Mas quando ela não é benéfica por esse lado, a medicação que eu estou tomando não é suficiente, eu tenho que estar mudando de medicação, ou eu tenho que estar acrescentando, porque aí através dessas questões, desses conflitos que ela vai causando dentro de mim, vai aparecendo outras dores, outras tormentas, outras realmente perturbações, até mesmo outras doenças, que o nosso organismo, o nosso corpo, ele vai responder pelo aquilo que o nosso pensamento está ligado e onde ele não desliga. Isso já foi falado várias vezes na nossa casa. Quando a mente ela não desliga, a mente ela não fica realmente liberta com a tranquilidade que ela necessita ter, ela acaba sendo uma mente doentia. Aí vai me causar dores, doenças, onde nós chamamos, né, de mente inflamada. Já foi falado isso na casa sobre as nossas mentes inflamadas. Causas e efeito que vai causar na nossa caminhada e não só na nossa caminhada, como no nosso corpo físico. Porque eu acho que quando mais nos incomoda é quando bate no nosso corpo físico e realmente paralisa, a gente fica estagnado, fica realmente sem vontade, sem propósito nenhum de caminhar. E muitas das vezes, não só ficar, ela realmente não vai dar condições da gente caminhar, porque a dor é imensa e vai impossibilitar as pessoas de seguirem a sua caminhada.
Então, eu fiz umas pequenas anotações para que eu não pudesse me perder com as orientações que eles foram me passando, que seria impossível eu passar tudo o que foi passado para mim. Eu compreendi, mas se relatar e transmitir a vocês será impossível de ser tão assim detalhado e com uma explicação tão benéfica em qual eu recebi. Então, quando nós não começamos, né, a procurar avaliar que tipo de transtorno que a nossa mente está trazendo, está nos causando, com a situação que nós estamos vivendo, qualquer tipo de situação, seja ela qualquer questões emocionais, ou dores físicas, ou problemas familiares, problemas pessoais, não importa. Porque questões, problemas e buscas e necessidades todos nós temos. Ninguém está nesse nosso planeta em qual não necessita buscar algo, melhorar algo. A gente está sempre em aprendizado, em melhora, em busca, né? Muitas das vezes não conseguimos alcançar aquilo que almejamos e buscamos. Mas é um pontapé inicial, pelo menos, tentar e não desistir. E muitas das vezes não é concluído aquilo que a gente tanto almeja, porque no olhar amplo do nosso Pai, nós não necessitamos e precisamos daquilo que achávamos que precisaríamos. E eu comecei a notar um pouquinho, vou ler para vocês. Pensamentos acelerados, insônias, dores no corpo, gastrite, refluxo, dor de cabeça, preocupações excessivas. Com isso, nunca conseguiremos descansar a nossa mente. E se não soubermos trabalharmos essas questões que eu acabei de falar agora, aí seremos diagnosticados como transtornos de ansiedade. E não só, né? O que eu relatei aqui para vocês, vão vir outras questões em nosso corpo físico e outras questões na nossa caminhada. Então, precisamos ter ciência e compreensão dessa responsabilidade, vamos dizer assim, conosco mesmo. Que é muito mais fácil irmos à busca da medicina e achar que essa pessoa que nos atende, esse profissional que nos atende, vai ser a solução e a salvação e a libertação das nossas dores e das nossas aflições. E eu volto a relatar a vocês, com toda certeza, que muitas das vezes estamos enganados. Essa força, essa cura, está no nosso poder e no nosso alcance. E nós podemos sim acessá-las a essa cura. Nós temos capacidade, nós temos a força e principalmente o que nós mais esquecemos, a proteção divina em nossas vidas. Eu vim falar para vocês sobre essa parte da ansiedade sem nenhum propósito de passar receita mirabolante para ninguém. Não é o meu objetivo isso. Eu vim apenas alertá-los, porque eu acho que um profissional adequado e realmente conhecedor, né, que são pessoas estudadas, que sabem do que falam, eles sim que podem passar vamos dizer assim,
relatar a vocês e passar a vocês uma explicação da ciência exata conforme vocês precisam. Mas eu vim falar das nossas questões, que é muito mais, vamos dizer assim, profundas do que qualquer coisa que a ciência possa vir nos relatar e querer vir nos dar de tratamento de melhora. Eu sei que, às vezes, achamos tão libertador e nos ajuda tanto essa parte da nossa tecnologia. Realmente é uma coisa muito benéfica, até estamos aqui, né? Através desse avanço, dessa melhora, podemos, né, vamos falar assim, adentrar em vários locais, em vários lares, em várias pessoas que podem ter acesso a certas informações. Isso é benéfico, é necessário, evoluímos e é maravilhoso. Só que, infelizmente, aí foi o que eles começaram a me falar. E, às vezes, a gente fica até um pouquinho abalado e mexido com isso, porque muitas das vezes a gente não sabe lidar. Eu vou pensar muito o que eu vou falar para vocês, porque eles foram bem taxativos comigo, mas eu tenho que pensar muito, porque, né, nós estamos falando para N e N pessoas com N e N crenças. Então, a gente tem que ter muito cuidado do que vai falar. Então, infelizmente, muitas das vezes, ou quase sempre, não sabemos lidar com todo esse benefício em qual recebemos. Porque é uma coisa que veio, pelo menos ao início, né, da sua criação, veio para nos ajudar, veio realmente para nos libertar de muita coisa, mas infelizmente estamos mais aprisionados e mais fechados do que pudéssemos imaginar. É duro falar dessa maneira. Mas se olharmos com o olhar que a espiritualidade nos olha e ver que muitas das vezes nós estamos trazendo doenças para nós mesmos, em qual nós queremos que a medicina venha nos libertar, e muitas das vezes isso não vai acontecer, porque são coisas, volto a dizer, que precisamos trabalhar conosco mesmo. Eu sei que às vezes é meio duro falar dessa maneira, mas quando a gente vai em busca da espiritualidade, em busca de entendimento, a espiritualidade ela é muito real. Ela não usa, vamos dizer assim, um véu, se veste com um véu, e ela nos atende cara a cara, olho a olho, sem nenhuma, vamos dizer assim, sem medo e sem querer nos poupar a nada, né? Porque vão dizer que ela é rude, não. É porque ela sabe que só a verdade, só através da nossa consciência, só através do nosso entendimento, só através da nossa compreensão é que vamos nos libertar de todas as nossas questões. Então, quando ela chegou, falou para mim: vocês hoje estão muito doentes, porque vocês, com todo o recurso que vocês têm, com todo o avanço que é dado a todos para evoluírem como homens, como pessoas, espiritualmente está sendo muito fechado e estão regredindo. Porque está faltando o amor, está faltando a compreensão, está faltando o olhar um para o outro, o ouvir um para o outro. Todos nós temos coisas a buscar. Todos nós temos. Todos nós temos as nossas necessidades.
e devemos buscar, e devemos realmente entender o que necessitamos. Nós estamos tão egoístas só olharmos para nós mesmos. Com todo o avanço que nós temos, eu às vezes brinco com tudo isso, né, que é deparado, né, de ajuda para a gente. É muito fácil hoje, vamos falar assim, da nosso celular. Quando nós queremos falar com alguém, conversar com alguém, né, ou passar uma mensagem, tá tão fácil que nem mais a boca nós usamos. Eu costumo falar que nós falamos com os dedos. Aí, às vezes, eu falo com a pessoa assim, alguém, né, quando tem uma intimidade maior, aí a pessoa está digitando para mim, eu falo, por favor, não fala com o dedo, fala com a boca. Faça um áudio, ou me liga, alguma coisa, fala com a boca. Eu gosto que fala com a boca. O dedo é para uma coisa muito, de repente, rápido, necessário. Mas vamos nos expressar para você procurar entender o que o outro está sentindo. Porque, às vezes, uma mensagem vai, né, uma correção de texto lá que acontece lá, passa, não era aquilo que você queria digitar, não era aquilo que você queria falar, e, de repente, depois você vai tentar corrigir. Aí aquela pessoa, por outro lado, entendeu, interpretou de outra maneira, realmente, porque a nossa interpretação hoje está cheia de questionamento, nós somos cheios de maldade, cheios de questões, cheios de conflitos, cheios de dúvidas. Infelizmente somos assim, não procuramos realmente entender, interpretar. A gente vamos no nosso achismo, naquilo que realmente achamos e criamos de ilusões e de sentimentos para dentro da gente, e aquilo que é verdade, aquilo que eu compreendi e entendi, eu não procuro ter, vamos dizer assim, o cuidado de me colocar no lado de outra pessoa, e eu já logo taxo, e é daquela maneira que eu compreendi, daquela maneira que eu entendi. Então, isso é muito preocupante. E foi o que eles me passaram. Então, com todos os avanços que vocês possam ter de oportunidade, que poderia estar sendo usado com muito mais crescimento como pessoa, como indivíduo, e muitas das vezes está se tornando uma coisa fechada, uma coisa muito superficial, uma coisa que não é sentida e se é apenas encaminhada e cada um por si, vamos dizer assim, e Deus por todos. Então devemos avaliar muito tudo isso que é nos dado para nosso progresso, para nossa evolução. Devemos realmente sabermos usar tudo que é nos dado para que realmente possamos crescermos como pessoas em conhecimento, em entendimento, em compreensão, mas não nos deixarmos a sermos indiferentes, sermos frios, não termos empatia pelo outro, não termos amor pelo outro. Então, realmente, haver um distanciamento e vivermos como, desculpa a expressão e as palavras, como pessoas robotizadas, máquinas que não têm sentimento, não têm amor, não têm carinho, não têm compreensão, não têm compaixão e não têm um pingo que, vamos dizer assim, que seja de amor para o próximo. Então, devemos muito avaliar sobre isso. Aí você me pergunta assim, mas, Oberdan, o que essas palavras que você está falando têm a ver da ansiedade? O que isso vai nos ajudarmos sobre tudo isso que você está falando? É muito simples. Quando percamos a nossa fé,
Quando deixamos de achar que somos esquecidos, não somos olhados, que Deus, nosso Criador, nosso Pai, que fez isso tudo, inclusive, que nos criou, não está sob o controle de nossas vidas, e nós não estamos sendo, e não estamos sentindo esse controle, e não estamos permitindo que Deus atue na nossa vida, na nossa caminhada, e deixamos o nosso Pai, o nosso Criador, em segundo lado, em terceiro, em quarto, ou nem sei que lado, que possamos pensar em qual ele está na nossa vida, realmente vamos sempre viver ansiosos, vamos vivermos amargurados, vamos vivermos sem amor ao próximo, vamos vivermos sendo uma pessoa individualista, uma pessoa que só quer coisas que seja para o seu auto-benefício e para o seu auto-prazer. E se não realmente, gente, pararmos e procurarmos entender que Deus é que nos direciona, que nos dá realmente a força necessária que precisamos, e não permitamos que Ele atue na nossa vida, teremos N e N questões, N e N doenças, e N e N coisas que ainda virão, que ainda não temos nem noções, e não sabemos até se ainda vamos ouvir falar, que vai aparecer ainda na nossa caminhada terrena. Então isso é bem preocupante, e muitas das vezes, pensamos até, ou percamos a nossa força, achamos que não vamos conseguir enfrentar e é mais fácil desistirmos. Nós vemos, é muito fácil, ou às vezes só até vemos que não é tão legal assim. Tantas as pessoas aflitas com tantas dores, e apenas olhamos aquelas pessoas e achamos que é fraqueza, achamos que é moleza, achamos que é realmente falta de querer daquela pessoa. E o que realmente está faltando é termos compaixão e um olhar de amor, um olhar de irmão para o próximo. E é assim que nós vamos caminhando. Com as nossas preocupações, com as nossas buscas. Mas, infelizmente, com as nossas preocupações e com nossas buscas, só conosco mesmo. E nos esqueçamos que precisamos compartilhar. E através desse compartilhamento é o que vamos ter a troca e coisas benéficas que aquele outro vai poder nos dar de compreensão, de entendimento, até mesmo da nossa cura. Então, se ficarmos o tempo todo focado em nossas necessidades, na falta, vamos acabar vivendo uma vida ansiosa. E com isso, consequentemente, vamos sofrer muito mais. Substitui a preocupação pela prioridade certa. E qual é a nossa prioridade na nossa vida? Prioridade não é questões só. Eu sei que nós focamos muito isso, infelizmente. É o que, infelizmente, nos rege. É o nosso material. É adquirirmos, termos
obtermos coisas materiais, coisas que vêm nos suprir como pessoas, né? Como realmente como matéria, mas nos esqueçamos que a prioridade maior em nossas vidas é a nossa essência, o nosso eu. É Deus agindo em nossa vida 24 horas. Não a nossa aflição, a nossa dor, a nossa angústia, a nossa tristeza, a nossa preocupação. Não. Devemos ter equilíbrio e sabermos lidarmos com a situação. Tem momentos, sim, que vamos nos aborrecer, perfeito. Nem todos os aborrecimentos, vamos dizer assim, é para sentirmos que é algo ruim ou algo tão não benéfico à nossa vida. Às vezes é até um despertar, é uma maneira de nos fazermos olharmos diferente e vermos que precisamos mudar e focar em outra direção. Mas todas as provações que nós vamos ter, que não é agradável aos nossos olhos, quando ela é agradável, não, nós olhamos de outra maneira. Aí nós ficamos felizes, porque é uma coisa que nós queremos e sonhamos e estamos sendo realizados, vamos dizer assim. A nossa vontade é a nossa vontade. Mas quando vem uma coisa que foge do nosso controle, uma tormenta que seja, que para o nosso olhar é uma tormenta, uma tortura, ou nós queremos virar as costas, ou nós queremos fugir daquelas questões, ou nós queremos, de repente, culpar o outro, não importa. Mas o grande problema nosso, que o problema em qual nós olhamos para ele como um grande mal à nossa vida. E não procuramos ver que o problema é uma oportunidade de nos fazermos pessoas melhores, de nos transformarmos em algo que é muito lá no nosso íntimo, que precisamos olhar e não procuramos olhar. É isso que a gente tem que começar a trazer essa nova leitura para nossa caminhada. Se é que de alguma maneira nós falamos que estamos em busca. E quando nós falamos que estamos em busca, é necessário enfrentarmos dessa maneira e olharmos dessa maneira. Não é, vamos dizer assim, tapar o sol para a peneira ou colocar poeira debaixo do tapete e não querer olhar aquilo. Porque se assim eu fizer, pode ser até um recurso e uma maneira de eu tentar me fugir daquela situação, daquele confrontamento e daquela realmente necessidade de solução, ela em algum momento ela vai vir e novamente eu vou ter que estar enfrentando e estar de cara a cara com aquelas questões, porque eu não trabalhei e não solucionei e não realmente curei e solucionei aquela que eu precisava solucionar. Então, gente, precisamos sim. Temos os nossos erros, temos as nossas falhas, estamos em aprendizado, em evolução sempre. Isso sempre. Mas com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, não podemos nos esquecermos uma coisa, que é principal. Deus sempre está conosco. O homem, o ser humano, não. Ele pode nos atirar pedra, ele pode nos condenar, ele pode nos criticar, pode não nos querermos mais junto com ele. Tudo bem.
é uma maneira, uma reação e uma autodefesa, vamos falar assim, que o ser humano tem um contra o outro. Mas o Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, está o tempo todo sob o direcionamento, sobre realmente querendo, como às vezes a gente vai em busca de uma pessoa, de um amigo ou de um profissional de saúde, um colo, e nos esquecemos que esse colo ele está sempre pronto para nos dar. E nós não nos recorremos ao colo do nosso Pai. E quando nós não olhamos para esse lado, porque, volto a dizer, querendo ou não, eu preciso e necessito olhar por esse lado, toda busca que eu vier aqui, através de toda a tecnologia que o homem possa vir tentar me ajudar, através com todo o seu conhecimento, nunca será o suficiente, nunca será a cura que eu vou necessitar e vou obter se eu for em busca do meu Criador, daquele que me fez. Isso é claro. Isso é claro. Então, quando eu venho passar algo a vocês, eu procuro muito falar sobre essa importância de Deus, da presença dele em nossa vida durante nossa 24 horas. E muitas das vezes, me desculpa, não colocamos nem ele meia hora na nossa caminhada. Às vezes nem 10 minutos. Ou às vezes nem nenhum momento de 24 horas da nossa vida. Aí achamos que o mundo é cruel, achamos que as pessoas são incompreensíveis, realmente são, porque cada um está buscando olhar a si. Quando a pessoa olha para o outro e ver que o outro é o retrato, é o espelho que ele necessita, é um complemento, uma parte dele, ele tem uma amplitude e uma caminhada diferente. Aí sim, ele passa a ter uma força, ele passa a ter a medicação necessária que ele necessita. Eu preciso sempre da ajuda do próximo. Isso é inevitável, é necessário. Mas se eu não estiver aberta àquela ajuda, se eu não realmente colocar o nosso Criador em primeiro local, em primeiro momento, à frente de tudo em nossas vidas, nada nem ninguém poderá nos ajudar. Porque o controle, a força, a solução e a cura só está quando nós buscamos ao nosso Pai. Seja crença, seja o Deus, seja o nome, não importa que vocês tenham. Mas essa força que nos rege, é necessário a gente estar em conexão com ela. Isso é importantíssimo. Jesus, ele foi muito claro. Ele não tinha ansiedade, ele não tinha preocupação, ele não tinha desespero, ele não tinha tormenta. Aí vocês vão falar assim, mas era um ser superior. Nós somos falhos, somos pequenos, claro, muito. Somos muito falhos, somos pequenos e nunca vamos chegar aos pés, às condições, à superioridade, à beleza, à grandiosidade, à pureza de Jesus. Mas ele só tinha isso tudo que eu falei para vocês porque ele só tinha uma certeza, que era que o Pai, o Criador, estava sempre no controle de tudo. Então, se ele tinha fé, real fé, em qual muitas das vezes falamos que temos, e às vezes está muito distante, só falamos por falar, mas não sentimos e não trazemos isso na nossa caminhada, se ele tem a verdadeira fé, que ele tinha essa verdadeira fé,
Por isso que ele não tinha medo, ele não tinha tormenta, ele confiava. Ele sabia que no momento certo, mesmo em qualquer turbulência, em qualquer agitação, que no olhar humano não teríamos condições de enfrentar, ele sabia que na hora certa, no momento certo, Deus colocaria sua mão e acalmaria, viria com toda certeza. Então, por isso que ele confiava, por isso que ele sabia, ele colocava o Pai na frente de tudo. Ele não deixava o homem tomar conta, porque o homem é falho. Porque nós estamos aqui em aprendizado e vamos ser sempre falhos. Mas Deus não. Deus sabe da nossa necessidade, Deus sabe daquilo que precisamos e o que realmente temos que fazer para poder nos melhorarmos como pessoa. Por isso que estamos aqui. Então precisamos ter esse olhar. Precisamos entender que o cuidado de Deus é sempre em nossas vidas. Quando começarmos a entender que Deus é tudo para nós, Ele nos dá, Ele nos tira, porque é o que nós necessitamos e precisamos, e entendermos e aceitarmos isso, com certeza, todas as nossas tormentas, nossas dores, a nossa ansiedade vai ser solucionada. Vivermos ansiosos é querermos estarmos à frente de tudo. Não é vivermos o hoje, o presente, a esse momento. Queremos projetarmos na frente algo que criamos, imaginamos, e aí perdemos o controle disso tudo, porque tem coisas que vai fugir do nosso controle, porque nós lidamos com pessoas, cada um com seus questionamentos, aí não vai ser da maneira que imaginávamos, aí vai vir ser as nossas dores e as nossas tormentas. Então, por que eu falo isso? Precisamos, sim, vivenciar o hoje. Não podemos ficarmos, como eu falei na palestra anterior, preso nem ao nosso futuro, projetar o nosso futuro, e muito menos ficarmos presos ao nosso passado. É necessário, nós temos a obrigação, temos que ter a nossa consciência que o que nós temos é o hoje, é o agora. E quando eu compreendo que é o agora que eu tenho que solucionar, é esse agora que eu tenho que trabalhar, claro, sob controle. Compreender que não adianta que eu, por exemplo, eu estou com uma dívida em qual eu preciso me sanar dessa dívida, entrar em desespero, entrar em sofrimento. Tá, a dívida é real? Sim. Ela existe? Sim. Mas hoje, no meu viver, hoje, sábado, o que ao abrir os olhos, eu posso fazer hoje para que eu possa trabalhar e vir pagar essa dívida no futuro, essa melhora no futuro. Então, quando eu paro a minha mente e foco no hoje, eu tenho hoje para trabalhar essas questões dentro de mim, aí eu começo a ter o controle da minha tal ansiedade, da minha tal tormenta. É fácil? É complicado? Não. Mas se não trabalharmos isso, fizermos, vamos dizer assim, esse dever de casa, todo dia, olharmos o hoje. Isso eu falo com certeza com vocês. É a prática que nós temos que ter. Se a gente quer libertarmos
dessa ansiedade em qual falamos que temos, esse transtorno de ansiedade que temos, das aflições, das dores, das perturbações que temos, se eu não trabalhar o hoje, me autopoliciar e ver o que eu estou, vamos dizer assim, avançando, então eu estou sendo, tendo de punição comigo mesmo, trazendo essa angústia comigo mesmo, e não procurar me acalmar, me tranquilizar e pedir ajuda ao nosso Pai, pedir a força ao nosso Pai, ao nosso Criador. E se eu não procurar fazer isso todos os dias, eu nunca vou me libertar de toda essa tormenta, e cada vez mais eu vou entrar em desespero. E até muitas das vezes desistir, que é muito mais fácil desistirmos do que enfrentarmos. Então é necessário, sim, olharmos por hoje, porque é o hoje, é o agora que vamos ter a compreensão, o entendimento e até o equilíbrio para caminharmos para o nosso amanhã. O amanhã está por vir. E que Deus nos dê força para podermos enfrentarmos ele. Mas essa força para enfrentarmos não é batalhar, guerrear com ninguém, não. Pedir sempre que ele seja o nosso escudo, o nosso direcionamento esteja em qualquer momento, em qualquer situação, e realmente esteja no controle de todas as situações. Que possamos ouvirmos o que ele tem para nos falarmos. Às vezes a gente fala, eu não sou ouvido, não sou visto, não sou atendido. Infelizmente, nós que não ouvimos, não vemos e não atendemos o que Deus quer nos mostrar. Aí colocamos toda a culpa, todas as nossas aflições na conta de Deus. Ele é o causador de tudo, ou alguém que me causou isso. Então Deus tem que estar 24 horas dentro de nós. Isso é importantíssimo. Não preciso estar vinculado a templo nenhum. Até porque Jesus não tinha templo, né, gente? Jesus não colocou nome de religião nenhuma. Foi o homem que deu. Religião tal, nome tal, isso, aquilo ali. Ele apenas pregava a palavra do Pai. Aquilo em qual ele acreditava, em qual ele era regido e conduzido na caminhada dele. E aqueles que acreditavam, coisas boas tiveram. E que não acreditavam, também era olhado da maneira dele, de compreensão, mas ele não deixava de fazer o papel dele, que era mostrar que nós somos regidos por uma força maior, e essa força se chama Deus, o nosso Criador. Isso é importantíssimo termos. Precisamos confiar mais no nosso Criador. Quando nós começamos a pensarmos nas coisas que o nosso Senhor tem para nos dar e colocamos a confiança em nosso Deus, vocês podem prestar atenção, o que eu estou falando não é maluquice, não. Eu acho que vocês já sentiram, já testaram isso. A nossa mente, ela se acalma. É muito fácil nos entendermos isso que eu estou falando. Quantas vezes, isso eu estou falando aqui na casa, mas de repente vocês vão num culto, vão numa missa, ou vão numa outra casa que faz um tratamento espiritual, ou conversa com alguém, né, que fala coisas benéficas, palavras de Deus, e às vezes a gente está tão entristecido, tão magoado, tão chateado, e aí aquela conversa que a pessoa vem, ela nos abraça,
nos ouve, faz a gente entender e olhar com outro olhar, interpretar de outra maneira, e aí a gente começa a absorver aquilo que a pessoa está passando de ensinamento do nosso Pai. Como muitos aqui chegam aqui na casa, às vezes veio na casa sem propósito, sem vontade nenhuma, não tem força nenhuma. Aí, após receber o tratamento, a pessoa nos relata isso. Ai, eu não queria nem ir embora daqui. Como me fez um bem. Como eu não queria nem voltar para minha casa, ou não queria nem voltar para o meu emprego, porque aqui eu me sinto tão bem. Eu não durmo em casa, eu não tenho sossego em casa, eu tenho tormento em casa, e aqui eu me sinto na paz. Aí às vezes eu brinco com a pessoa, eu faço, não tem problema não, aqui tem várias macas, pode deitar aqui, morar aqui, dormir aqui, que você não vai precisar de medicação nenhuma. Aí a pessoa ri, é uma brincadeira que eu faço, mas por que eu faço essa brincadeira com a pessoa? Sabe por que ela se sentiu bem? Porque ela permitiu Deus entrar no seu íntimo. Ela precisou de medicação? Cadê a ansiedade dela? Cadê a tormenta dela? E por que ela não continua mantendo aquela melhora dela sempre sem sair da casa? Volto a dizer, é compreensível que a nossa caminhada aqui fora, ela é de muito teste, onde vai causar, às vezes, a gente aborrecimento, vai causar realmente desespero, vai tirar a gente do sério, vamos falar assim, do equilíbrio. Isso aí é normal, é natural. Apenas temos que saber como lidar com essa situação. Não podemos nos deixarmos ser contaminados com aquele tipo de situação, porque às vezes aquela situação, no meu olhar, é ruim, mas é necessário para que algo eu preciso me transformar e mudar. Mas aí vamos dizer assim, o meu querer, a minha vontade, não me permita a me redimir, a abaixar a poeira, e eu tenho que estar sempre confrontando e enfrentando o outro. Então, por isso que eu estou falando para vocês, qualquer ansiedade que eu venha a ter, qualquer tormenta que eu venha a ter, quando eu coloco Deus como principal, o remédio necessário da minha cura, ou melhor, o meu alimento, eu tenho absoluta certeza que acaba tudo e nós somos curados. É difícil, é muito complicado, mas não é impossível. Então, eu acho que vocês já sentiram isso que eu falei, né? Esse bem-estar. Olha como Deus atua na nossa vida. Olha como que Ele... É isso mesmo? Então tem que parar. Olha como Ele tem o poder e a grandiosidade de nos transformarmos e nos curarmos de todas as questões ou de todas as doenças em nossa vida. Então, meus irmãos, permitamos que Deus não só entre na nossa vida, como impere 24 horas em nosso lar, na nossa caminhada. Se assim fizermos, estaremos curados. Isso eu falo com toda segurança. Eu só vou passar um pouquinho do que de um ensinamento que ele me passou, que eu achei tão bonito. Falei, perfeito. A ansiedade só vem
nos mostrar que ainda estamos cegos em relação ao amor de Deus, ao cuidado de Deus para com as nossas vidas. Tenho certeza de uma coisa: Deus se importa sim com cada um de nós. Não importa as dores, as aflições, as complicações, as tormentas que estamos passando. Isso pode ser, de repente, impossível ao nosso olhar de ser solucionado. Mas Deus está sempre no direcionamento de tudo. E Ele está, sim, tendo a importância e nos olhando sempre. Que nós colocamos Deus sendo importante durante o tempo todo da nossa existência. Ok? Então é isso que eu queria passar um pouquinho para vocês. Olhamos a nossa ansiedade com carinho. Devemos ter controle dela, porque temos condições e capacidade e forças para isso, se soubermos confiar e acreditar, não só na nossa força e na primeira força maior, que é o nosso Pai e nosso Criador. Então, muito obrigado por vocês terem me ouvido. Desculpa até se eu me excedi um pouquinho do horário, que eu não gosto de me exceder do horário. Hoje eu vou fazer uma coisinha diferente, que eu ultrapassei o que eles me pediram fazer antes, eu não fiz, peço perdão à espiritualidade, eles sabem o que eu estou falando, mas pelo menos eu vou fazer uma oração aqui, final, em qual foi pedido a hoje, especificamente fazer essa oração, em qual nós fazemos muito aqui na casa essa oração. Todos os nossos trabalhos nós fazemos essa oração em casa. E não sei se muitos conhecem, acredito que todos conhecem essa oração, e eu aconselho a vocês, traz essa oração para qualquer tormenta que vocês estiverem passando durante o dia de vocês. Traz essa oração que eu vou ler aqui, e é fácil qualquer um adquirir essa oração, como um remédio à medicação em qual vocês às vezes vão buscar, e deixam ela fazer a cura em qual vocês necessitam, que é a nossa prece de Cáritas. Ela sim tem o poder, quando nós realmente viemos sentir a força que ela vem nos dar. Então, peço a vocês, fiquem à vontade, quem quiser fechar os seus olhos, ou quem não quiser apenas ouvir, mas que procuram sentir a cada palavra que for falada aqui e trazer, não só em ouvir, mas como necessidade, a roupagem e a medicação que nós necessitamos para o nosso fortalecimento da nossa caminhada terrena. Então, com toda licença, eu vou começar essa oração. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, pede fazer um favor? Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita
aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber da fonte dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o nosso progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de vossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa divina imagem. Que assim seja. Então, vocês podem observar que eu falei hoje, procurei ser mais calmo, o mais sereno possível, que não é a minha natureza, para também poder trabalhar um pouquinho essa calmaria dentro de mim e não só trabalhar vocês. Então, que possamos sempre trazer um pouco de calmaria, de aquietação para o nosso ser. Perdoe se eu ultrapassei hoje um pouquinho a mais, mas vou dizer assim, foi um pouco proposital para podermos aprendermos a trabalharmos a nossa ansiedade, a nossa angústia, a nossa aflição, onde nós queremos às vezes tanta coisa com tanta correria e nos esqueçamos de sentir que aquilo que vamos obter e aquilo que almejamos só vamos conseguir se trazermos a paz interior dentro de cada um de nós. Então, muito obrigado a todos vocês presentes, muito obrigado às pessoas que nos ouviram em casa, e mais um dia, mais um momento, agradecer ao nosso Pai, ao nosso Criador, por nos permitirmos hoje estarmos aqui. E que possamos, através sempre do seu direcionamento, não que a nossa vontade seja à frente de tudo, mas que deixarmos que a vontade dele construa e nos dê aquilo que é necessário para a minha alma e para o meu ser, não para a minha vontade como indivíduo. Então, gratidão por tudo.